Pessoal do Arquibancada Tricolor, hoje estamos começando mais um Fala Bandana, um programa especial, né, para comentar tudo sobre o São Paulo Futebol Clube e alguns momentos históricos do nosso futebol, né? Vejam só, não é uma ideia muito inteligente fazer assim um vlog comendo, tá? Não é uma coisa muito, mas não poderíamos deixar de comentar que além de jogar bola muito bem e estar na lateral da seleção brasileira, Daniel Alves deu um peteleco, né, no racismo no jogo do Barcelona, no qual os torcedores jogaram banana, alguns torcedores jogaram banana para ele. Ele pegou a banana e comeu, a gente não poderia deixar passar esse branco. O Barcelona estava perdendo o jogo de 2-1 no momento em que jogaram a banana, mas acabou virando o jogo com um cruzamento inclusive dele, né? Enfim, deixando um pouco a banana de lado, né? Enfim, o São Paulo fez um clássico esperado pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, em Uberlândia, jogo difícil, Cruzeiro que foi o campeão brasileiro do ano passado e que acabou jogando com o time titular, ficava aquela dúvida, curiosamente o Cruzeiro poupou jogadores quando não tinha jogo nenhum na semana e agora que tem ele jogou com o time titular, ok? O São Paulo começou perdendo o jogo de 1-0, sofreu muita pressão o São Paulo, que depois já tinha vindo de um resultado ruim da sopa de letrinhas, né, do CRB, e precisava recuperar um pouco do prestígio, sofrendo aquela pressão. E nos acréscimos, praticamente nos acréscimos do jogo, no segundo tempo, bem no finalzinho, o nosso querido Osvaldo, que tinha entrado há pouco tempo, cobrou uma falta no lugar do Pato, porque o Pato cobrou todas as faltas que eram de cruzamentos na área. O Osvaldo acabou cobrando a última falta do São Paulo no jogo, na cabeça de Antônio Carlos, que cabeceou no canto do goleiro Fábio, aquele que adora levar gol do Rogério Ceni, né? Vai acabar levando um ainda no próximo turno. E o São Paulo conseguiu um empate precioso, né? Um empate bastante importante aí contra o Cruzeiro, um pontinho num campeonato que está apenas começando. Nós fizemos, nesse fim de semana que passou agora, dia 26 de abril, foi o dia do goleiro, né? E nós conseguimos conversar com algumas pessoas especiais, né? E entre essas pessoas a gente conversou sobre as mudanças que o São Paulo está passando, né? O São Paulo que trocou agora a direção, entrou o presidente Carlos Miguel Aidar, a gente conseguiu conversar com um técnico da base para tentar entender quais foram as mudanças sentidas na nova administração e se já teve alguma mudança. Acompanhe aí. Eu sou preparador de goleiro do Sub-15, 14, 13, 12 e 11. Quer dizer, então, a safra aí Então eu trabalho na captação dos garotos, né, a partir de 11 anos. Você tem que observar eles, em algum lugar que você vê, você fala, aquele tem talento. Na verdade, os observadores do São Paulo pelo Brasil inteiro, eles encaminham para o CT do São Paulo. Né? Ainda bem que eles não levam pro Corinthians, o Corinthians já tá tranquilo lá, deixa eles lá. Eles levam pro CT do São Paulo e os meninos ficam em avaliação. E aí a gente faz a captação, o acompanhamento deles até a faixa dos 13 anos, onde é decidido num processo final, com meninos de todo o Brasil, quem vai incorporar a equipe do São Paulo a partir dos 14 anos. E o que você nota num menino assim que está começando? Uma coisa que destaca, que salta aos olhos? É determinação, é postura? O que você já fala, pô, esse menino parece ter futuro? A atitude e a iniciativa. Que goleiro, isso é muito importante. Sim, você vê um menino pequenininho, com atitude, iniciativa, disposição, que independente de como ele defenda a bola, mas ele vai atrás da bola e, opa, esse já chama um pouco. Já tá. Aí, pessoal aí que tá começando, essa é uma boa dica. E o São Paulo mudou agora a diretoria, ainda impactou já alguma coisa no trabalho de vocês? Ainda nada? Não, por enquanto não, porque agora eles estão na fase de reuniões para terminar de fechar a diretoria. Pra gente, a influência não é tão grande, só sabemos que o Juvenal Juvencio vai começar a ficar lá na base, aparecer 2, 3 vezes para tomar contato, continuar. Ele já aparecia antes, na época da presidência, ou era mais raro assim? Na época da presidência era mais raro, quando tinha algum evento, alguma seleção, alguma coisa importante, aí ele comparecia. E esse ritmo de Copa, que a Copa ali, a instalação vai ser utilizada, como é que vocês estão lá? Com a chegada da seleção da Colômbia, a partir do dia 15, pra gente alterou bastante o nosso ritmo. Os meninos vão ter que deixar o CT, eles vão para um hotel na cidade de Cotia, os treinos vão ser divididos, a gente vai treinar em alguns campos da cidade de Cotia também, então vai ser um mês de
meio turbulento, mas acho que vai dar tudo certo. E vai valer a pena para eles, né? E na época da Copa do Mundo eles vão voltar para casa, nós vamos ter folga também. Que bom, né? Acompanhar. Vamos poder acompanhar a Copa. Aliás, pessoal, nós fizemos a cobertura do Dia do Goleiro, né? E esse vai ser o piloto de um novo programa do Arquibancada Tricolor. Então vocês já conhecem o Fala Bandana, que acontece tradicionalmente às segundas-feiras, quando não atrasa e acaba saindo na terça, mas o normal é sempre gravarmos o programa entre domingo e segunda para sair na segunda-feira, e nós vamos ter um programa novo, um programa dinâmico, com participações especiais, e o piloto vai ser essa cobertura. Então, dê uma conferida aí numa palhinha desse programa novo. Qual foi a importância do Valdir de Moraes na sua vida? Então vocês acompanharam aí, né, a belíssima Fernanda Saldanha no comando das reportagens. Não se preocupem, eu estava lá também. Ou então quem tem que se preocupar sou eu, porque a Fernanda mandou muito bem, né? E você que quer acompanhar esse novo programa, assine o nosso canal www.youtube.com/arquibantube, né? youtube.com/arquibantube. Eu tinha que fazer homenagem lá para dona Sônia, né? Sônia, a famosa Sônia, enfim, de 1000 anos do Orkut e desses virais. Gente, vejam só, por que Fernanda Saldanha? Além de talentosa, Fernanda Saldanha, que é belíssima. Então, nosso presidente, né, o Carlos Miguel Aidar, que acha o Kaká bonito, nós temos um padrão de beleza ligeiramente diferente. Nós, do Arquibancada, nós achamos a Fernanda bonita, bela, bacana, né? E não é só ela, teremos mais novidades aí, então fiquem ligados no nosso canal, tal. Mas não se preocupe, o Fala Bandana continua acontecendo. Neste evento também, nós acompanhamos e conseguimos conversar com Hélio Silva, uma figura emblemática da TUSP, a primeira torcida organizada do São Paulo, para conversar um pouco sobre o que era a torcida organizada daquela época, o que ela é hoje. Acompanhe aí. A fundação da torcida uniformizada, ela foi criada por aqueles grandes homens, baluartes de São Paulo, Geraldo Natel, Manuel Raimundo Paz de Almeida, Porfírio da Paz. Então eles é quem foram os idealizadores na época. E aí eu dei sequência, registrei ela em 1940 e de lá para cá veio a TUSP, crescendo com uma filosofia de nós só torcer pelo São Paulo, amor ao São Paulo. Aí depois foi mudando tudo. Hoje eu fico tão triste, que eu amo torcida uniformizada e vejo essa violência, essas matanças em torcida. Hoje não pode se levar um filho no estádio. Então isso é muito triste para o futebol. Eles afastaram muito. Quando eu via numa década de 70, quando eu falei com o Gilmar aqui, e Zé, a gente via em qualquer jogo de um clássico, via 60, 90, 120 mil pessoas. Hoje a gente vê numa final 50 mil pessoas. Na década de 70 nós éramos 90 milhões de habitantes. Hoje somos 200 e diminuiu quase que 50% da população. As pessoas não estão percebendo quão mal isso faz, né? Mal, muito mal. Essa violência tem que ter fim, porque essa violência, eles mesmos, hoje, eles da torcida uniformizada, eles têm que se conscientizar que eles estão acabando com o futebol nessa mentalidade de guerra, marcar briga, confusão. E nós sempre fizemos festa, era tão festa, que eu estava falando com o Basílio aqui agora, na década de 77, a gente dividia estádio, fazendo festa, com bandeiras, papel picado, soltava-se rojão dentro do campo, Corinthians de um lado, São Paulo do outro. Sem nenhum agredir o outro. Nada, não tinha briga, era uma brigazinha na mão e tal, mas não tinha problema nenhum. Hoje não tem um clássico que não morre torcedor. É lamentável, eu fico triste. E como é seu filho? Você vai no estádio? Vou. E você tem medo de ir no estádio? Assim, você fica preocupado, alerta e bastante. tal? E você vai à arquibancada? Vou. E quem que é seu marido no São Paulo hoje? Hã? Seu marido no São Paulo? Rogério Ceni. Rogério Ceni, né? Não tem como. E o seu? Porque você viu muita gente boa passar, né? Olha, essa pergunta já me fizeram várias boas. É boa a tua pergunta, porque você talvez não viu, mas o meu maior ídolo de todos foi José Ribamar, canhoteiro. Canhoteiro. Meu pai dizia que era melhor que Garrincha. Esse era um fenômeno, então eu era muito fã dele. E depois de lá pra cá, eu tenho grandes ídolos que passaram pelo São Paulo. Você vê sua responsabilidade, hein? Ó, o futuro tá aqui, gente. Se o futuro é esse garoto aqui, o futuro são vocês pra gente melhorar essa situação. É verdade. Muito obrigado por ser meu vídeo. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vocês viram aí o Hélio Silva, né? E a gente resolveu aqui também fazer umas leituras de e-mail, né?
E a gente quer mandar um abraço pra galera que vem acompanhando nossos canais, tanto no Facebook, né, facebook.com/arquibancada, e também no YouTube, como eu falei pra vocês se inscreverem, youtube.com/arquibantube, né? Então começar mandando um abraço pro Deco Rodrigues, o Deco Rodrigues que comentou que eu gesticulo muito. Então o pessoal da equipe aqui pensou, ô Deco, eu acho que isso deve ser ascendência italiana, alguma coisa, mas realmente um dos segredos para eu não falar, muita gente fala que é se amarrar a mão eu não falo, né? Eu tava até aqui no making off mexendo os dedos para falar assim, né? Enfim, Deco Rodrigues, um abração. Luciano Pereira, que tá gostando dos programas, um abraço também. O garoto Maximus, que eu encontrei no dia do goleiro, né? Que falou que assistia todos os meus vídeos. Já empatou com a minha mãe, você assiste todos os vídeos de minha mãe também. Maximus, um abração pra ti, assim, muita sorte aí pra gente no São Paulo. Abração pro Luiz Montes, pro Cleverton Lima. Olha curioso, né? O William Coimbra, quando eu fiz o top 5 do Juvenal, tá aí o link se vocês quiserem ver, ele disse que eu não comentei nas falhas, né, nas gafes do Juvenal, na coisa dos exemplos negativos da administração do Juvenal, aquele polêmico churrasco que ele fez com a torcida organizada e tal, né? E William, realmente, eu tinha me esquecido disso, e aí eu preciso agora de um balanço positivo do Juvenal que eu não tivesse falado, e o Cleverton Lima, ele acabou ajudando aí, porque ele, no mesmo tópico, ele elogiou a capacidade de negociação do Juvenal para vender e comprar jogadores estrangeiros, então acabou que ficou não top 5, top 6, se a gente considerar os dois aí. Também mandar um abraço para o Mauri Macedo e para o Júnior Firmino, que falou que eu preciso parar de gaguejar um pouco. Ô Júnior, o que acontece é o seguinte, a gente grava aqui tudo de primeira, né? O pessoal liga a câmera, põe pra gravar e às vezes eu tô lá no... E o São Paulo jogou no... E eu fico esperando alguém da produção falar, porque eu esqueço quem que foi que falou, enfim, e tudo mais. De qualquer forma, gente, uma outra polêmica aí que se acendeu no Twitter foi em relação às eleições e à oposição e à situação, e principalmente na figura do Marco Aurélio Cunha, que foi um dos líderes da oposição, e ele defendeu o Alvará lá no começo. Então falaram, não, mas vocês deviam ter perguntado isso, né? No Twitter muita gente falou que a gente devia ter perguntado por que antes ele era a favor e agora ele é contra, mas de fato nós perguntamos isso, então a gente vai colocar aí a resposta do Marco Aurélio, confiram aí. Desde a época do Alvará, hoje até ressuscitaram aquela entrevista que eu fiz contigo antes, quando eu ainda estava aqui, né, brigando pelo Alvará, até na época você chegou a questionar, poxa, se liberaram para os da Copa, por que não liberam o nosso? Sim, então não é uma coisa que você começou a brigar agora? Não, eu lutei muito pelo Alvará, se talvez eu não tivesse lutado tanto, não tivesse concedido o Alvará. Agora, o Alvará é da cobertura, não tem Alvará para estacionamento, que é uma obra onde tem área tombada do São Paulo, não tem Alvará para os shows ainda, então... parece muito rápida essa aprovação, porque não vai acontecer tão rápido. Então eu gostaria muito de falar, olha, está aqui o meu aval, eu voto a favor da cobertura, desde que seguro com o negócio, procuro trazer as pessoas que tenham influência e ao mesmo tempo voto no conselho para fazer a maioria, desde que eu tenha segurança que o São Paulo não está entrando num negócio ruim. Não é porque alguns fizeram a negociação e entendem que é bom, que todos têm que entender que é bom. Bom, pessoal, isso daí foi o Fala Bandana de hoje, né? Então, façam de tudo para que esse vídeo vá para frente, compartilhem, curtam, enfim, divulguem, tá? E ainda faltou falar de alguma coisa aqui. Aqui, ó, um livro especial aí, comemorando esse dia do goleiro, Com a Nação nas Mãos, a história do treinamento de goleiros no futebol brasileiro. A história do treinamento é um livro bastante bacana, da Paca Editorial. É um livro aí que chegou às minhas mãos, eu dei uma olhada, o pessoal assim fez um trabalho primoroso de como eram os goleiros, e eu gostei bastante, fica a recomendação para esse time, para esse dia do goleiro que passou aí. Lembrem-se que esta semana estreia nosso programa novo AT na Rede, então fiquem de olho nos nossos canais aí, como eu falei antes. Um abração para todo mundo e até a próxima segunda-feira.